Olá, tudo bem com você? O capítulo 22 do Evangelho de Lucas tem 71 versos, muitas lições. A história está ficando tensa aqui porque estamos nos aproximando do momento da crucifixão do Salvador. E como o capítulo é bastante extenso, eu vou destacar alguns pontos dos mais importantes que encontramos aqui. Começando pelos versos 3 a 6, em que está aqui registrada a triste história da traição de Judas, um dos 12 discípulos de Jesus. Existem vários tipos de possessões. Umas nós já estudamos, já lemos aqui nos evangelhos, são aquelas mais escabrosas, aquelas em que o inimigo lança a pessoa ao chão, em que a pessoa espuma, se agita, e há outras possessões mais refinadas, como é o caso aqui daquela de que foi alvo o discípulo Judas. Ele foi dominado no pensamento, ele foi dominado por sua cobiça, por sua ganância. Ele quis dar uma mãozinha para Jesus, talvez para que Jesus inaugurasse finalmente o seu reino aqui na terra. E ele, Judas, então, pudesse ser um alto oficial, quem sabe um ministro desse novo reino. Judas, infelizmente, não teve tempo de aprender a lição de que não se pode manipular Deus, não se pode conduzir Deus. Deus é soberano, ele é o Senhor da situação. Nós já vimos que Jesus poderia ter impedido aquele julgamento forjado, aquele julgamento falso de que ele foi vítima, bastasse uma palavra dele. Ele poderia ser inocentado, mas ele permanece em silêncio, porque Jesus estava conduzindo as coisas, era o Senhor da situação, porque ele sabia que ele precisava realmente morrer pelos pecadores. Judas não sabia disso. Judas traz Jesus. Portanto, brincar com o pecado é convidar Satanás. No verso 7, vemos que Jesus estava preparando tudo para realizar a verdadeira Páscoa e oferecer o verdadeiro sacrifício, ou seja, ele mesmo. Então, na Santa Ceia, nessa ceia de despedida, Jesus substitui a Páscoa por esse evento, mostrando e cumprindo as profecias que diziam que o Cordeiro realmente precisava ser sacrificado, que o Cordeiro precisava morrer pelos pecadores. E ele, Jesus, que em João 1:29 é identificado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em breve realmente estaria sendo oferecido como Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas não no altar de sacrifícios, mas na cruz do Calvário. Jesus é o Deus que deseja ansiosamente cear conosco, encontramos isso no verso 15 e também nos versos 16 e 17. Jesus aguarda o grande dia em que beberá conosco do fruto da videira. Será uma grande festa. E quer saber, meu amigo, você não pode perder essa festa, você precisa estar preparado para a volta de Jesus. Ele disse aqui que não beberei de novo do fruto da videira, do suco de uva, até aquele grande dia, quando vou celebrar com vocês. Precisamos estar preparados para essa festa, para esse grande encontro. Cada vez que realizamos a Santa Ceia, relembramos o sacrifício de Jesus e expressamos nosso desejo de que ele volte. Portanto, a Santa Ceia aponta para o passado e também para o futuro. Façam isso em minha memória, até que eu venha, até a volta de Jesus. Toda vez que nós realizamos a Santa Ceia e que nós bebemos o suco da videira sem fermento, porque era assim que mandava realmente a lei de Moisés, cada vez que comemos do pão sem fermento também na Santa Ceia, nós estamos lembrando da morte de Cristo e estamos pensando também na sua vinda, quando nós participaremos daquela grande ceia. A nova aliança é a aliança eterna que Deus propôs ao ser humano pelo sangue de Cristo. Jesus seria morto conforme as profecias, mas isso não determinava que Judas devesse ser o traidor. Jesus tentou salvar Judas até o fim. Não era um destino escrito, traçado, irrevogável. Assim como Pedro, nós vamos ver daqui a pouco, se arrependeu de sua traição, Judas também podia ter feito a mesma coisa. Ainda que ele fosse um instrumento usado por Satanás para levar Cristo às mãos dos malfeitores que o condenariam e o matariam, ele podia ter se arrependido disso. Mas infelizmente Judas não se arrependeu. Nós conhecemos a história. Ele acabou se enforcando, se suicidando. Ele sentiu apenas o remorso, o peso da culpa, mas não correu para Jesus para receber o alívio desse fardo, o perdão desse pecado. Nos versos 26 e 27, nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos e ensinando que a liderança verdadeira é servidora. Quem quiser liderar, que sirva, seja o servidor. Jesus orou por Pedro e por nós também, encontramos isso no verso 32. Que linda promessa, que bonito saber disso, que Jesus intercede por nós os pecadores. Somente os convertidos podem fortalecer os irmãos na fé. Ninguém dá o que não tem. Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Então fica aqui a lição, que nós não podemos realmente nos atrever a ajudar alguém, sendo que nós mesmos precisamos dessa ajuda de Deus. Então não podemos dar o que não temos. Somente os convertidos podem fortalecer os irmãos na fé. Quem anda com Jesus tem tudo o que precisa. É a lição do verso 35.
O verso 36 nos mostra que circunstâncias diferentes pedem atitudes diferentes, mas sempre guiados por Jesus. E aprendemos nos versos 40, 42, 44 que a oração fervorosa e constante nos blinda contra a tentação, que seja feita sempre a vontade de Deus em nossa vida. Essas palavras devem estar em nossas orações. Seja feita a tua vontade. Jesus deu exemplo disso. Obviamente que ele não queria, como ser humano, morrer, não era um suicida. Ele pediu a Deus que, se fosse possível, de alguma forma, aquele cálice de dor e sofrimento lhe fosse tirado. Realmente nós sabemos que era preciso Jesus passar por aquilo. Então ele ora, que seja feita a tua vontade. Jesus amou tanto o mundo que o regou com seu sangue e seu suor, literalmente. Aqui Jesus passa pelo fenômeno da hematidrose, quando a angústia é tão intensa que os vasos sanguíneos se rompem e o sangue jorra pelos poros, mostrando com isso que realmente Jesus estava sofrendo o fardo intenso dos pecados de toda a humanidade. Ele sofreu por mim, sofreu por você. No verso 51, nós vemos Jesus sendo entregue aos malfeitores e mesmo diante da agressão, ele revidava, sabe como? Com perdão e cura. Pedro agrediu um dos homens que estavam ali para prender Jesus, decepou-lhe a orelha com a espada e Jesus repreendeu Pedro, curando a orelha daquele homem. Eu fico pensando, como será que deve ter sido a vida de Malco, aquele jovem que teve a orelha decepada, após essa cura? Ele deve ter realmente ficado impressionado com aquilo. Esse evento deve tê-lo feito pensar profundamente em tudo que estava acontecendo. Mas isso só saberemos realmente na eternidade. Verso 54, seguir Jesus à distância pode levar ao fracasso espiritual. É dito que Pedro seguia à distância. Aqui nós podemos extrair uma lição espiritual para a nossa vida. Não siga Jesus à distância, porque nesse caso é preciso que nós realmente o sigamos de perto. Mantenhamos constante comunhão íntima com Jesus, o levemos para o nosso trabalho, para a nossa escola, andemos com ele a cada momento, tragamos Jesus para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos, para o nosso namoro, para os nossos negócios. Não siga Jesus de longe. Não faça de Jesus apenas um personagem que você encontra talvez no fim de semana, ou apenas de manhã, quando faz uma oração apressada e esquece dele no quarto e vai para o seu dia a dia. Não faça isso. Ande com Jesus de perto. No caso de Pedro, graças a Deus, no verso 61, nós vemos que Jesus, quando estava sendo levado, olhou para Pedro com misericórdia, e foi esse olhar salvador, perdoador, misericordioso que salvou Pedro. Olhe para Jesus você também, todos os dias. Contemple Jesus olhando para você com um olhar de misericórdia, de perdão, e entenda que ele quer restaurar você também. Mesmo que você já tenha negado Jesus no passado, mesmo que você já tenha tido uma vida errada, torta por algum motivo, você tem que entender que Jesus olha para você com um olhar de perdão. O mesmo olhar com que ele olhou para Pedro, o olhar que salvou Pedro. E no verso 62 nós vemos que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então o choro de Pedro foi o começo de sua restauração. A indiferença é que leva à perdição. Os indiferentes, os que não estão nem aí para a atitude, para a missão, para a obra de Cristo, esses é que correm perigo. E no verso 71, nós vemos finalmente então que Jesus de fato estaria blasfemando se ele não fosse Deus, porque aqui ele admite que era filho de Deus ao dizer, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. E eles perguntam, então você está dizendo que é filho de Deus? Jesus diz, vós dizeis que eu sou. Se ele não fosse, repito, Deus encarnado, isso seria uma blasfêmia. Mas como ele é Deus, ele realmente pode perdoar, ele realmente pode restaurar, ele pode purificar. Nós temos que correr para Jesus, temos que andar pertinho dele e temos que desejar todos os dias participar com ele daquela grande ceia que está sendo preparada para nós. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado, pertinho de Jesus. Um grande abraço.